paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar e agradecer a Deus por estarmos concluindo essa série de estudos, sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Agradeço a você que participou ouvindo toda essa série até o final. Que Deus te abençoe e te dê graça para estar pronto para se encontrar com o Senhor na hora que Ele vier ou na sua partida. Também quero louvar e agradecer a Deus pelos irmãos da Gerados pela Graça que têm orado por nós e contribuído para que eu possa estar ministrando, enviando esses estudos para muitas pessoas, para muitos países ao redor da terra. Hoje estaremos concluindo a parte 12 deste tema. Lucas 19, versículo 21. Porque tive medo de ti, és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semei. Amados, o coração está enganado, imaginando um Deus errado, dizendo que Ele vai exigir de nós uma obediência na carne. Deus sempre dará graça mais do que suficiente. Sabemos que Deus criou o homem por último. No último dia da criação, quando Adão e Eva abriram os olhos, havia um lugar de abundância. Havia tudo pronto para eles, de maneira que eles só usufruíam da comunhão com Deus, com todos aqueles benefícios, e poderiam compartilhar aquela generosidade. Isto mostra que Deus é o autor e consumador da nossa fé, que Ele é a nossa única fonte, como diz o Salmo 87:7, todas as minhas fontes estão em Ti. Para ilustrar isso novamente, em Josué capítulo 24, versículo 13, diz assim: eu vos dei a terra que não trabalhaste, a cidade que não edificaste, e habitais nela e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. A terra prometida não era uma terra que eles tiveram arados, porque desde a queda só dava espinho e cardos. Não era uma terra que eles tinham trabalhado, conquistado, suado, mas era uma terra que foi dada de presente. Aqui novamente vemos pela segunda vez Deus mostrando que Ele é a fonte, pois aquela terra era um presente de Deus para eles. Não era algo que eles mereceram pelo seu esforço pessoal, mas foi algo que eles ganharam de presente de Deus para usufruírem e darem glória ao Senhor. Assim é o simbolismo da graça. Deus quer a obediência, mas não na carne. A obediência que Ele nos chama é no Espírito. Romanos capítulo 1, versículo 9, Paulo dizia: Deus a quem eu sirvo no meu Espírito. A palavra de Deus diz em Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então o Espírito nos leva, nos capacita a obedecer pela graça e nos livra da tentativa louca, absurda e inútil de tentar sozinho na carne. Quando lemos a palavra de Deus e nos culpamos, quando lemos a palavra de Deus e tentamos praticar para tentar agradar a Deus ou para tentar ser salvo, isto é o espírito do erro. Em Gálatas 3,10 diz que aqueles que se colocam debaixo da lei estão se colocando em maldição. Ou seja, tentar produzir esse desempenho ao invés de receber pela graça. Sabemos que Jesus na cruz diz: está consumado. Então ele aconselhou os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Pensar que Deus quer obediência na carne, na base da culpa e no esforço humano, é o contrário do Espírito do Senhor e da mensagem genuína que é o Evangelho da Graça. Muitas pessoas estão se culpando e tentando na marra largar o pecado, mudar isso, mudar aquilo. Essas pessoas estão debaixo do espírito do erro e se colocando em maldição. Pois o Evangelho é o Senhor nos servindo primeiro, para depois podermos servi-lo com a graça,
Como diz em Hebreus capítulo 12, que se retermos a graça, através dela podemos servir ao Senhor. Em Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o que diz em Mateus capítulo 20, versículo 28. Precisamos compreender que no Novo Testamento a palavra de Deus mostra claramente que o Evangelho é um presente. O Testamento é um presente que aquele que morreu doa e dá gratuitamente àqueles que ele ama. E ele escreve o Testamento e repassa para a sua família todos os seus bens. Essa vida que nós ganhamos pela presença do Espírito Santo em nós, é um presente de Deus. O Novo Testamento revela que a salvação não é uma recompensa por bom comportamento, mas é um presente de Deus, aquele que coloca toda a sua fé, toda a sua confiança na obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós confiamos no Senhor, recebemos o Espírito da obediência. Esse Espírito entre nós e melhora o nosso desempenho, as nossas obras, e isso é computado para galardão no céu, mas não para salvação. A salvação, ela é consumada na cruz do Calvário por Jesus. Quando ele diz está consumado, ali ele pagou para que Deus nos salve, nos perdoe, nos aceite. Nele nos tornamos agradáveis a Deus. É o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 6, e também em Colossenses 1,12, que em Cristo somos agradáveis, somos aceitos, somos idôneos, passamos a merecer todas as coisas, pois em Cristo nós somos herdeiros, somos família de Deus. Aquele que nem mesmo negou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas, é o que diz em Romanos 8,32. Então, a compreensão dos recursos da graça. É muito importante compreender que o Novo Testamento só é possível através da graça. O Novo Testamento não é algo que você coloca em prática para tentar ser salvo. Não é o esforço ou a culpa, mas a fé, que é a dependência da ajuda dele, da orientação dele, do perdão dele em todo o trajeto. É muito importante compreender que o Novo Testamento traz uma nova aliança, onde somos aceitos por Deus, perdoados e somos enchidos com o Espírito Santo, tudo por causa da obediência de Cristo. Quando uma pessoa pensa que Deus exige obediência ou que é muito difícil tentar produzir esse desempenho, a pessoa está com o espírito do erro. Como este homem disse: ó Senhor, tu exiges aquilo que eu não posso. Ó Senhor, como é difícil a vida cristã. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, porque o próprio Deus que nos dá a palavra é aquele que nos ajuda em nossas fraquezas e nos ajuda a cumprir. Como é importante, amados, compreendermos e termos revelação de que não é uma tentativa humana solitária, mas sim a participação do Senhor que nos dá esse desempenho de presente. A salvação é um presente, a santificação é um presente, o céu é um presente. Quem não compreende isso está sob o espírito do erro. Ah, pastor, está muito difícil tentar fazer isto ou aquilo, largar isto ou aquilo. Jesus disse: sem mim, nada vocês podem fazer. O que vemos sem dúvida que quando está difícil é porque a pessoa está tentando na carne, o espírito do erro está enganando ela, porque quando ela se entrega ao Senhor, confia no Senhor, o próprio Senhor dá o refrigério, o desempenho, a nossa capacidade, ela vem de Deus. A nossa suficiência para este novo caminhar vem milagrosamente de presente. É preciso aprender a ser humilde, como uma criança, diz Mateus 18, e receber e continuar recebendo. Isto é revelado aos humildes. Quantas pessoas estão tentando produzir
algo para Deus na sua carne, mas as nossas obras são trapos de imundícia. O que vemos sem dúvida que nessa última parte que estamos vendo aqui, o espírito do erro tem enganado muitas pessoas que estão tentando agradar a Deus por obras, tentando agradar a Deus por sacrifícios, tentando agradar a Deus por holocaustos, mas na verdade somos aceitos apenas através da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém pode ter a aprovação de Deus e a salvação, senão através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, se por um lado, aqueles que estão praticando o mal estão com o espírito do erro, como diz Provérbios 14, 22, que estão errados, estão errando o alvo, estão vivendo o contrário do que Deus os chamou na sua imagem e semelhança original. E Provérbios 14, 22 diz, porventura não erram os que praticam o mal? E 1 João 2,11 diz que aquele que odeia, que faz o mal, está em trevas. Mas, se por um lado a desobediência ela é um erro, a tentativa de obedecer na carne também é um erro. Essa ideia de pensar que Deus exige obediência sem antes dar graça, sem antes nos encher com os recursos, mostra que o homem está também no espírito do erro. Muitas pessoas estão tentando praticar a obediência para tentar impressionar a Deus. Isto mostra que o homem ainda não compreendeu que ele, na sua condição caída, não pode praticar essas coisas. A palavra de Deus mostra claramente que o Senhor é aquele que nos dá tudo o que nós precisamos no Novo Testamento para ter comunhão com Ele, para servi-lo e frutificá-lo. Quando nós permanecemos nesta simplicidade, nada acrescentando à doutrina de Deus, que é a comunhão com o Senhor, um coração humilde que recebe a graça e a transformação diária, ele chegará à frutificação no Espírito. Que Deus te ajude a, nessa última parte, compreender e que se houver da tua parte alguma tentativa humana de obedecer na carne, de tentar impressionar Deus com boas obras, com ofertas, diga: Deus, eu já sou salvo pelo sangue de Jesus. O que eu faço agora é como salvo. Tudo aquilo que você faz como salvo tem galardão e tem recompensa. A Bíblia diz em Marcos 10:30, 100 vezes mais já nessa terra. Assim como Isaac era abençoado e por isso semeou e colheu 100 vezes mais, mesmo no ano de crise. Se você oferta na casa de Deus por amor, já como filho, tem galardão. Mas se você oferta porque o pastor disse que se você não ofertar, Deus não vai te abençoar, o devorador vai te pegar, você se coloca debaixo da lei e debaixo de maldição. Se você faz a obra de Deus com gratidão, com amor, como um filho já salvo, você vai ter galardão 100 vezes mais nessa terra. Deus não é esquecido. Até um copo de água fria, Deus vai te recompensar. O que vemos é que quando fazemos depois da cruz, já tendo esclarecido que somos salvos em Cristo, aceitos em Cristo, perdoados em Cristo, quando nós fazemos com gratidão, com a ajuda do Espírito, fazemos junto com Ele, porque tudo que o marido não faz com a esposa é adultério. Então tudo aquilo que nós fazemos já conscientes de que em Cristo somos salvos, tem galardão e tem recompensa e multiplicação nessa terra. Tudo que você fizer na obra do Senhor como filho, agradecido, Deus ama o que dá com alegria, mas tudo aquilo que você faz para tentar merecer a bênção, para tentar chamar a atenção de Deus e ser abençoado e salvo, isto é o espírito do erro, que tem enganado multidões, que ao invés de simplesmente entrar por aquela porta e receber o presente da vida eterna, estão sendo enganados pelo espírito do erro, por falsos pastores, por comércio gospel, que estão tentando produzir uma obediência, exigindo um comportamento. Aí o evangelho fica chato, monótono, pesado,
Por quê? Porque não é Deus produzindo, como aquela sarça que ardia e não se consumia. Era Deus produzindo aquela força. E quando Deus está no comando da nossa vida, nós conseguimos servi-lo com alegria. Mas quando é nós que estamos na carne, isso se torna pesado. Peça